instantes da vida. Diplomata por profissão, tem engrandecido o nome do Brasil e nas atividades artísticas a que tem se dedicado, mas ainda tem projetado o nome da nossa pátria além fronteiras. Vinícius de Moraes é poeta, é músico, é teatrólogo, é diplomata e em todas essas atividades demonstrou ser um homem de rara sensibilidade, de alta inteligência, agora se dedicando especialmente à música brasileira, a que elevou e dignificou com seus versos ímpares. Comparece como convidado especial ao nosso clube nessa data tão festiva para dizer alguma coisa sobre esse movimento que se chama Bossa Nova. E como nenhum intérprete sobrepuja nesse setor o nosso querido cantor baiano João Gilberto, que aliás já esteve nesse clube em outra oportunidade, ele veio também com Vinícius para esse bate-papo informal, porém cheio de beleza e pleno de esclarecimentos sobre o que é a Bossa Nova. Mas, sobretudo, o que importa é a presença de Vinícius entre nós, porque viesse ele para fazer essa palestra ou simplesmente para que nós tivéssemos a certeza de que ele estava ali naquela mesa, vivo em carne e osso, como um Deus que desceu do Olimpo, porque um poeta é nada mais, nada menos do que isso, o homem que sofre a dor universal e transmite a beleza aos coevos e aos pósteros. Só isso bastaria para engalanar essa noite que eu considero memorável e que digo com toda sinceridade que na qualidade de presidente da Associação Atlética da Bahia não tive uma oportunidade tão feliz como essa de proporcionar aos associados essas presenças como as de Vinícius de Moraes e de João Gilberto. Então nós vamos bater um papo aqui sobre Bossa Nova e para isso eu convido Vinícius de Moraes, a Flor dos Vinícius e Melo de Moraes também, como disse Manuel Bandeira. Convido Vinícius e João Gilberto para virem até aqui. Ouvindo? Cadê o outro? Esse tá bom. Não tá mais. Estão conosco neste momento Vinícius de Moraes e João Gilberto. Outra salva de palmas. Bem, então, como eu dizia, o que nós vamos fazer inicialmente é ouvir da boca do poeta e musicista consagrado alguma coisa sobre o que se chama Bossa Nova. Então eu perguntaria inicialmente a Vinícius de Moraes o que é, em linhas gerais, esse movimento musical no Brasil que se chama Bossa Nova, a que ele tem dado tão grande incremento com a força da sua poesia, compondo as letras das nossas músicas populares. Boa noite a todos os amigos que estão aqui, tá vendo? Nessa cidade tão querida, que é também a cidade de meu avô e meu bisavô, e que eu conheci em 42, quando provavelmente a maioria das pessoas aqui eram meninos. A Bossa Nova, esse movimento chamado a Bossa Nova, não tem assim, todo mundo pensa que é um movimento assim iconoclasta, que quer destruir coisas. Não tem nada disso. Eu sempre digo assim a meus amigos poetas que a Bossa Nova foi, na música popular brasileira, o que foi assim um movimento modernista em 1922 com relação à poesia brasileira.
Quer dizer, surgiu um grupo de homens que não se conformaram com uma série de formas tradicionais. Os poetas brasileiros cantavam assim, a Grécia no Brasil. Então, faziam parnasianismo quando não era mais a hora de fazer parnasianismo, e tudo isso. Enfim, não há muito a dizer. Eu há pouco tempo tive em minha casa o filósofo francês Jean-Paul Sartre, e mostrei a ele assim a bossa nova na forma de um grupo muito bom que há no Rio de Janeiro, que é o grupo do Oscar Castro Neves. E Jean-Paul Sartre, depois que ouviu e entendeu a bossa nova, disse 3 palavras solamente, disse assim: c'est très dépouillé, é muito despojado. Ele disse assim, quer dizer, simplificou-se assim uma série de problemas que havia na música popular brasileira, orquestrações falsas, instrumentações falsas, maneiras de cantar falsas, bolerizações, jazzificações da música popular brasileira que já não cabiam mais. Então surgiu um grupo, uma geração nova, consciente de problemas novos do seu tempo, e que resolveram mudar uma coisa que realmente precisava ser mudada, né? Porque as orquestrações eram quadradas, a maneira de cantar era falsa. Então surgiu assim na Bahia um baianinho chamado João Gilberto, que um dia gravou uma música minha com Antônio Carlos Jobim chamado Chega de Saudade, e nessa música ele criou um balançado que nunca ninguém tinha feito antes no Brasil. E nessa música ele criou a base rítmica desse movimento que ia se chamar Bossa Nova, e que depois todos os rapazes de todo o Brasil adquiriram, porque é um fato novo, pertence à geração nova, é um negócio que não tem mais nada com as coisas que ficaram para trás, é uma coisa que os moços do Brasil querem fazer para diante, e foi isso que realmente o movimento Bossa Nova. Chega de Saudade, por João Gilberto. Obrigado. Então ajeita o microfone, pode pegar, tá bom. Acho que pode baixar um pouco. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca, pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. É pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Não quero mais esse negócio de você viver assim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de você viver assim.
bem, assim ouvimos, ilustrada por João Gilberto, a música que realmente deu nascimento a esse movimento chamado Bossa Nova no Brasil, quando ele gravou essa faixa no seu LP. Se bem que anteriormente ele já tivesse acompanhado ao violão uma cantora chamada Elisete Cardoso, que gravou um disco anterior ao dele, e ele já imprimia no acompanhamento esse sentido ritmo sincopado da Bossa Nova. Mas a parte cantada coube a ele, com o seu violão, dar início a esse movimento. Mas, ô Vinícius, gostaria de saber o seguinte: esse movimento Bossa Nova realmente é um movimento libertador da música brasileira, mas se diz por aí que há, de qualquer sorte, uma influência jazzística, ou seja, da harmonia norte-americana na harmonia brasileira da Bossa Nova. Você podia explicar alguma coisa a respeito? Poderia, assim, com prazer. Porque o jazz, dentro das músicas populares, é talvez a única forma que permite aos instrumentistas e aos cantores improvisar. Isso não havia no samba brasileiro. Não? Justamente o fato dos meninos, dos garotos, como nós chamamos, esses que estão fazendo a Bossa Nova, terem ouvido muito jazz, e terem aproveitado tremendamente da experiência do jazz, é que permitiu a eles quebrar esses padrões, os padrões que eu chamo assim borocochôs, né, da música popular brasileira. Eles quebraram assim o conjunto, as formas quadradas da música brasileira e partiram para um negócio novo. Né? Eu me lembro assim que em 1953, no Clube da Chave, eu ouvia quietinho lá no meu canto um músico que depois veio a ser meu parceiro. Eu não conhecia ele nesse tempo. Ele chamava-se Antônio Carlos Jobim. Era um garoto que sentava assim num piano, com o cabelo caído na testa, e tocava coisas que eu achava formidáveis, sabe? E coisas que não se pareciam com nada do que estava se fazendo no Brasil. E eu me lembro também que havia um músico chamado Donato, que é um grande amigo meu, de João Gilberto, e que é um homem que hoje em dia está gravando nos Estados Unidos com Chet Baker, e que nos chamados Inferninhos de Copacabana tocava já um piano que era um piano inteiramente revolucionário. Ninguém sabia disso. Foram talvez esses elementos todos conjugados que criaram a Bossa Nova. Né? Agora, depois disso, claro que eu parti para o meu posto em Paris e esqueci desses rapazes com quem eu me encontrava lá num barzinho em Copacabana, né? E eu mais velho que eles queriam saber coisas que eu talvez nem pudesse responder a eles. Depois eu voltei para fazer o meu Orfeu, né? E nessa ocasião eu procurei um músico, e esse músico foi Antônio Carlos Jobim. Fizemos essa grande parceria e essa grande amizade que data até hoje, e que é uma amizade inteiramente positiva e boa. Eu lamento muito que ele não esteja aqui conosco, porque somos três grandes amigos, João Gilberto, Antônio Carlos Jobim e eu. E disso tudo assim nasceu o negócio da Bossa Nova, né? Quer dizer, um negócio que não tem nada a ver com as formas tradicionais, mas também que não é contra as formas tradicionais. Isso é importante dizer. Nós não queremos destruir os velhos. Ele que criou esse ritmo novo, que ninguém fez antes dele, cantasse assim para todos que estão aqui, as coisas que provavelmente vocês todos já conhecem de ouvi-lo tanto, né? Ele que é baiano e que é o criador da Bossa Nova, e que ele dissesse para vocês muito melhor que eu o que é tudo isso que ele fez na música popular brasileira. Joãozinho, toca aí um negócio, né? Porque isso aqui não... Eis aqui este sambinha feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Esta outra é consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você. Quanta gente existe por aí que fala tanto
tanto e não diz nada, ou quase nada. Já me utilizei de toda a escala, no final não sobrou nada, não deu em nada, e voltei pra minha nota. Como eu volto pra você, vou contar com a minha nota, como eu gosto de você. E quem quer todas as notas, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, fica sempre sem nenhuma, fique numa nota só. Eis aqui este sambinha, feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Esta outra é consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você. Quanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada, ou quase nada. Já me utilizei de toda a escala, no final não sobrou nada, não deu em nada, e voltei pra minha nota. Como eu volto pra você, vou contar com a minha nota, como eu gosto de você. E quem quer todas as notas, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, fica sempre sem nenhuma, fique numa nota só. Eu queria que o Vinícius cantasse agora uma música que ele gravou com este conjunto que ele falou, Oscar Castro Neves. Aquele que diz: quando a luz dos olhos teus e a luz dos olhos meus. O João está se referindo ao seguinte: há um disco recém-lançado da Philips, aliás não chegado na Bahia, e incrementando esse movimento Bossa Nova, no qual Vinícius gravou uma faixa pessoalmente cantando a música que vamos ouvir e que João também lembrou. Portanto, vamos ouvir o próprio autor da música e da letra, acompanhado por João. Eu preciso explicar para todo mundo que eu gravei essa música porque os meninos me pediram para gravar. Eu não sou cantor absolutamente, não é? Mas eu sou cantor nesse sentido em que eu jamais me recusaria a cantar, tá vendo? Qualquer coisa que estimulasse o movimento da Bossa Nova. E foi por causa disso que eu gravei essa faixa nesse disco com o grupo de Oscar Castro Neves. Tá? Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar, ai que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus, só pra me provocar, meu amor, juro por Deus me sinto incendiar. Meu amor, juro por Deus que a luz dos olhos teus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos teus na luz dos olhos meus, sem mais larirurá. Pela luz dos olhos teus eu acho meu amor, e só se pode achar que a luz dos olhos meus precisa se casar. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar, ai que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus, só pra me provocar, meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar. Meu amor, juro por Deus que a luz dos olhos meus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos meus na luz dos olhos teus, sem mais larirurá. Pela luz dos olhos teus eu acho meu amor, e só se pode achar que a luz dos olhos meus precisa se casar. Como estão ouvindo, só a presença de Vinícius de Moraes
na música popular brasileira, no movimento Bossa Nova, fazendo letras de grande valor poético como esse, merecia o apoio a esse movimento. Porque, antes de tudo, esse é um movimento sadio, e sobre isso eu gostaria de perguntar a Vinícius o que é que ele pensa da influência desse movimento na juventude, que deixa de se transviar para se dedicar à música popular, tentando criar na beleza da música e nos versos algo de novo para o povo, porque a Bossa Nova, propiciando versos de Vinícius nas canções que o povo canta, transplanta das páginas dos livros a poesia brasileira no que há de mais puro e de mais autêntico, porque Vinícius é isso no plano da poesia brasileira ou da própria língua portuguesa. Eu acho, Coqueijo, que a juventude brasileira, a mocidade brasileira, pregou uma tremenda peça aos velhos. Né? Os velhos pensavam que a juventude brasileira, a mocidade brasileira, fosse uma juventude de lambretas e de uma juventude desencantada e tudo, enfim, o que se pensa da mocidade e da juventude brasileira. A juventude brasileira partiu para um movimento ultra sadio em todos os campos. O movimento da Bossa Nova é apenas, no setor da música, a correspondência desse instinto da juventude e da mocidade brasileira para fazer uma forma extremamente orgânica, extremamente ligada à tradição brasileira, sem nenhuma traição à tradição brasileira, no sentido da música popular. Eu queria que João Gilberto cantasse um número que me é particularmente querido, sabe? É um número assim de um compositor praticamente desconhecido no Rio de Janeiro, mas eu tive a oportunidade de assistir ele gravar esse número, sabe? É um número que serve para adultos, para crianças e para velhos, assim, para todas as idades. Chama-se O Pato. Joãozinho, canta isso. O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O ganso gostou da dupla e fez também quen, quen, quen. Olhou pro cisne e disse assim: vem, vem, que um quarteto ficará bem, bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo um desacato, jogo de cena com o ganso era mato. Mas eu gostei do final, quando caíram na água, ensaiando o vocal. Quen, 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 dum-dum, quen, 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 dum-dum, quen, 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 quen. O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O ganso gostou da dupla e fez também quen, quen, quen. Olhou pro cisne e disse assim: vem, vem, que um quarteto ficará bem, bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo um desacato, jogo de cena com o ganso era mato. Mas eu gostei do final, quando caíram na água, ensaiando o vocal. Quen, 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 budum-dum, 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 quen, quen, quen. No princípio eu me referi também às atividades cinematográficas de Vinícius de Moraes, que são conhecidas de todos, porque ele há muito tempo acalentava o sonho de encenar uma peça baseada na linda lenda do Orfeu, o que ele fez inicialmente no teatro, para conseguir um sucesso muito maior depois, porque Universal, no seu conhecidíssimo filme Orfeu do Carnaval, foi um desdobramento da peça do Orfeu da Conceição. Essa peça é a história idealizada pelo poeta Vinícius de Moraes, que, dando expansão ainda ao seu talento multiforme,
colaborou, fez a música para o filme. Pois bem, as atividades cinematográficas de Vinícius não param, ele tem muitos planos. E agora eu peço licença para revelar um segredo, porque está sendo feito aqui na Bahia um filme francês, O Santo Módico, e Vinícius acaba de ser convidado para emprestar a sua colaboração à música do filme. Então eu pedia que ele revelasse na sua voz, que não é ruim, como ele diz, modéstia do cantor, a música que servirá de base para o filme. Vocês vão ver que é uma música muito interessante, porque é baseada no mote de capoeira, que ele, quando aqui esteve em 1942 pela primeira vez, gravou de memória e agora desenvolveu para o filme, porque eu quero esclarecer que essa é a terceira vez que Vinícius de Moraes dá a honra e o prazer de vir à Bahia. A segunda foi em 51, por uma feliz coincidência, a convite do Clube de Cinema para um festival de filmes de curta-metragem, e eu era presidente do Clube de Cinema na ocasião, e conseguimos, a diretoria do clube, trazê-lo com outros valores da cinematografia, porque também nesse setor Vinícius se afirmou um talento ímpar. Vamos ouvir agora, portanto, em primeira mão, a música que será aproveitada no filme O Santo Módico. Está sendo rodado em Salvador, tendo por ator o mesmo do Orfeu do Carnaval, que é o ex-futeboler Breno da Silveira. Pois a música vai ser esta que Vinícius vai cantar em primeira mão para os associados da Associação Atlética. Antes de cantar, eu queria fazer duas corrigendas a Carlos Coqueiro. Uma é que eu não foi a primeira vez assim em 51 que eu estive na Bahia. Eu estive na Bahia a primeira vez em 1942. Você disse? Então desculpa. E a segunda eu queria corrigir o nome do ator, chama-se Breno Mello, não Breno Silveira. Breno da Silveira é um deputado. Influência política. Eu ouvi esse canto de capoeira na Bahia em 1942. Nunca mais me esqueci dele. E agora em Brasília, eu e Antônio Carlos Jobim, em outras atividades, num momento de lazer assim, fizemos esse sambinha. Mostra o pontinho Água de beber, camará. Água de beber, camará. Eu sempre tive uma certeza que só me deu desilusão. É que o amor é uma tristeza, muita mágoa demais para um coração. Água de beber, camará. Água de beber, camará. Eu quis amar, mas tive medo, e quis salvar meu coração. Mas o amor sabe um segredo: o medo pode matar o seu coração. Água de beber, camará. Água de beber, camará. Eu nunca fiz coisa tão certa. Entrei pra escola do perdão. A minha casa vive aberta. Abre todas as portas do coração. Água de beber, camará. Água de beber, camará. Água de beber, camará. Água de beber, camará. João, você emenda uma bossa nova para acabar, né? Agora, para terminar esse programa, se o público quiser, João Gilberto vai encerrar fazendo um pupurri das suas músicas de mais sucesso.
Faz aquela coisa sem parar, uma emendando na outra. Então, Doralice do Caymmi. Tim 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 para tara 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 para tim 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 para tara 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 tara.